Existe uma ideia que acompanha a humanidade há muito tempo, a de que a escuridão é apenas ausência, ausência de luz, ausência de forma, ausência de vida, ausência de qualquer coisa. E talvez seja exatamente por isso que o espaço profundo assusta tanto. Porque quando olhamos para o universo, quase tudo o que vemos é escuridão. As estrelas chamam a nossa atenção. As galáxias roubam o olhar. As nebulosas parecem pinturas cósmicas. Mas entre tudo isso, existe o escuro. Um escuro tão profundo, tão vasto e tão silencioso que parece vazio. Só que o universo tem um hábito perturbador. Aquilo que parece vazio quase nunca está realmente vazio. E é aí que tudo começa a ficar estranho. Porque a parte mais escura do universo pode esconder justamente aquilo que mais controla o cosmos. Coisas sem brilho, sem rosto, sem anúncio. Regiões onde a luz não alcança, estruturas que não podemos ver diretamente, forças que moldam galáxias inteiras sem nunca se revelarem por completo. Então a pergunta não é apenas o que existe na parte mais escura do universo. A pergunta real é: quanto horror cósmico cabe dentro daquilo que os nossos olhos chamam de vazio? Nós fomos treinados a confiar na luz. Na Terra, enxergar é sobreviver. Se há luz, existe informação. Se há claridade, existe forma. Se algo pode ser visto, pode ser entendido. Mas o universo não foi feito para a mente humana. Lá fora, a luz não revela tudo. Às vezes, ela só distrai. Porque o que brilha no cosmos é apenas a parte mais óbvia da história. Estrelas brilham, gás quente brilha, explosões brilham, galáxias inteiras brilham. Mas isso não significa que sejam as coisas mais importantes. Na verdade, algumas das estruturas mais influentes do universo são justamente as que quase não emitem luz nenhuma. É por isso que a escuridão cósmica não é apenas ausência de iluminação. Ela pode ser presença escondida. Agora pensa nisso. Se você estivesse sozinho no espaço, longe de qualquer estrela, longe de qualquer planeta, longe de qualquer fonte de calor, cercado por uma noite absoluta, sua mente diria que ali não existe nada. Mas no universo, não ver nada e não haver nada são coisas completamente diferentes. E esse talvez seja o primeiro grande choque. A parte mais escura do universo pode estar cheia de coisas que simplesmente não foram feitas para serem vistas. A luz tem limites. Ela precisa de fontes, precisa atravessar distâncias absurdas, precisa escapar de campos gravitacionais extremos, precisa não ser bloqueada, absorvida ou desviada. E o problema é que o universo é especialista em criar lugares onde a luz falha. Existem imensas nuvens de poeira cósmica que engolem a radiação visível e escondem o que existe atrás delas. Existem regiões geladas, tão frias e densas que parecem apagar tudo ao redor. Existem vazios cósmicos tão enormes que a ausência de galáxias cria uma sensação quase impossível de isolamento absoluto. E existem, claro, regiões onde nem mesmo a luz consegue sair. Buracos negros. Mas o perturbador é que a escuridão do universo não pertence a uma coisa só. Ela tem camadas. Existe a escuridão do vazio. Existe a escuridão da poeira. Existe a escuridão da distância. Existe a escuridão da temperatura extrema. E existe a escuridão mais assustadora de todas. Aquela produzida por algo que está lá, mas não quer ser encontrado. Uma das primeiras surpresas da astronomia foi perceber que algumas regiões escuras do céu não eram apenas buracos vazios entre estrelas. Elas eram nuvens. Nuvens gigantescas de gás e poeira interestelar, tão densas que a luz visível simplesmente não consegue atravessá-las. Do nosso ponto de vista, elas parecem falhas no universo, manchas negras, feridas no céu. Mas, por trás delas, algo extraordinário pode estar acontecendo. Essas nuvens escuras são, muitas vezes, berçários estelares. Ou seja, em alguns dos lugares mais escuros do cosmos, estrelas estão nascendo. Agora imagina isso. A região parece morta, parece vazia.
parece apagada, mas, escondido ali dentro, o universo está construindo novos sóis. Isso por si só já seria impressionante, mas também é perturbador, porque mostra que o escuro pode esconder criação. E se ele pode esconder criação, também pode esconder destruição. A parte mais escura do universo não é necessariamente o fim. Às vezes, é apenas uma cortina. Agora vamos para outro tipo de escuridão, uma escuridão ainda mais desconfortável: os vazios cósmicos. Esses vazios são regiões imensas do universo onde existem muito menos galáxias do que o normal. Menos estrelas, menos matéria, menos atividade. Não é que não exista absolutamente nada ali, mas existe tão pouco, em uma escala tão absurda, que a sensação é quase metafísica, como se o universo tivesse falhado em preencher certas regiões, como se houvesse lugares onde a realidade estivesse mais rarefeita. Esses vazios podem ter dezenas ou até centenas de milhões de anos-luz de extensão. Tenta imaginar isso. Você atravessa galáxias, atravessa aglomerados, atravessa estruturas cósmicas gigantescas, e então entra em uma região onde o cosmos parece ter sido abandonado. Não há grandes luzes, não há dança de galáxias, não há espetáculo, só distância, só ausência, só uma escuridão tão profunda que ela não parece física, parece psicológica. E esse é um tipo diferente de horror, porque monstros assustam, mas o vazio total também, talvez até mais, mas ainda não chegamos no ponto mais perturbador, porque talvez a maior revelação sobre as regiões escuras do universo seja esta: parte do que sustenta o cosmos inteiro não pode ser vista diretamente. Matéria escura. Nós não a enxergamos como enxergamos estrelas, não vemos brilho, não vemos superfície, não vemos cor, mas vemos o que ela faz. Ela altera órbitas, influencia a rotação das galáxias, ajuda a manter grandes estruturas cósmicas coesas, funciona como uma espécie de esqueleto invisível do universo. Agora pensa no tamanho dessa ideia. Aquilo que organiza boa parte do cosmos é invisível. Você pode olhar para uma galáxia espiral linda, luminosa, majestosa, e ainda assim estar vendo apenas a parte superficial de uma estrutura maior, mergulhada dentro de algo que seus olhos não conseguem captar. Isso muda completamente a pergunta do vídeo, porque talvez a parte mais escura do universo não seja só um lugar, talvez seja uma camada da realidade, uma camada onde a matéria existe, age, domina, mas não se oferece à visão humana. E isso é assustador de um jeito muito particular, porque é a confirmação de que o universo não foi feito para ser totalmente compreendido pelos nossos sentidos. Se a matéria escura representa o lado invisível da estrutura do universo, os buracos negros representam algo ainda mais radical. Eles são lugares onde a escuridão deixa de ser uma aparência e vira sentença. Um buraco negro não é apenas um objeto escuro. Ele é uma região do espaço onde a gravidade se tornou tão extrema que fugir deixa de ser possível. Nem a luz escapa, e quando a luz não escapa, a informação também começa a morrer para quem observa de fora. É por isso que buracos negros têm esse peso quase mitológico. Eles não são apenas escuros, eles são proibidos. Você pode observar o que acontece ao redor. Pode estudar a matéria caindo, pode detectar a radiação do disco de acreção, pode medir a influência gravitacional, mas o interior permanece além do alcance. Existe uma fronteira ali, uma linha a partir da qual o universo parece fechar a porta, e talvez seja isso que torna os buracos negros tão hipnóticos. Eles são a forma mais pura de escuridão ativa, não a escuridão do vazio, não a escuridão da distância, mas a escuridão que engole. Existe uma tendência humana de associar escuridão com silêncio e silêncio com paz. Mas o universo não respeita essa lógica. Algumas das regiões mais escuras podem ser justamente as mais hostis. Perto de um buraco negro supermassivo, a gravidade pode distorcer trajetórias, aquecer matéria a temperaturas absurdas e transformar qualquer estabilidade em ilusão.
Dentro de nuvens escuras, o colapso gravitacional pode dar origem a estrelas monstruosas. Em regiões distantes e frias, planetas errantes podem vagar sozinhos, sem sol, sem amanhecer, sem qualquer chance real de abrigo. No coração de certas áreas ocultas por poeira, podem existir explosões, choques, campos magnéticos extremos e processos tão violentos que, se estivessem mais próximos da Terra, seriam um pesadelo cósmico. A escuridão não torna uma região menos perigosa. Às vezes, só torna o perigo invisível. E talvez essa seja a regra mais importante de todo este vídeo. No universo, o que não brilha não é menos importante. Muitas vezes, é exatamente o contrário. É fácil imaginar todo esse horror em regiões impossivelmente distantes do cosmos. Mas a nossa própria galáxia também tem áreas escondidas. O centro da Via Láctea, por exemplo, é em parte mascarado por enormes quantidades de gás e poeira. Durante muito tempo, ele foi um mistério difícil de atravessar com observações tradicionais. Ali existe densidade estelar maior. Há mais caos gravitacional, mais energia, mais radiação, e no coração dessa região está Sagitários, a estrela, o buraco negro supermassivo da nossa galáxia. Ou seja, até na Via Láctea, parte do que é mais importante esteve escondido atrás da escuridão. A luz nos mostrava uma galáxia bonita, mas o escuro escondia o centro nervoso do sistema. Isso é quase uma assinatura do universo. A aparência visível nunca conta a história inteira. Então, vamos responder de forma direta. O que realmente existe na parte mais escura do universo? Existem nuvens densas onde estrelas nascem escondidas. Existem vazios cósmicos onde o silêncio assume escala absurda. Existem estruturas invisíveis sustentadas por matéria escura. Existem planetas sem estrela vagando na noite eterna. Existem regiões mascaradas por poeira, atrás das quais o universo continua operando. Existem buracos negros, onde a escuridão se transforma em fronteira final. Mas talvez a resposta mais honesta seja ainda mais desconfortável. O que realmente existe na parte mais escura do universo é a prova de que nós vemos muito menos da realidade do que gostamos de imaginar. O escuro não é apenas ausência de luz. Ele é o território de tudo aquilo que ainda não dominamos. Tudo aquilo que atua sem se mostrar. Tudo aquilo que molda o cosmos sem pedir permissão aos nossos olhos. Tudo aquilo que permanece lá, trabalhando em silêncio, enquanto a humanidade observa só a superfície iluminada. Talvez a parte mais escura do universo seja assustadora não porque ela esteja vazia, mas porque ela não está. Porque o verdadeiro medo não nasce da ausência. Ele nasce da suspeita de presença, da sensação de que existe alguma coisa além da luz, além do alcance, além da nossa leitura simplificada do cosmos. E quanto mais a astronomia avança, mais essa suspeita cresce. O universo não é um palco de pontos brilhantes flutuando num nada passivo. Ele é uma estrutura profunda, oculta, violenta e parcialmente invisível. As estrelas são só a parte que se deixa ver, mas as regiões mais escuras talvez guardem aquilo que realmente sustenta, deforma, cria e destrói o cosmos. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e enxergar apenas um grande vazio negro entre as estrelas, lembra disso. Talvez você não esteja olhando para o nada. Talvez você esteja olhando para a parte mais honesta do universo. A parte que não faz questão nenhuma de ser compreendida. E essa é só a superfície do escuro. Porque se a parte mais escura do universo já esconde nuvens de nascimento estelar, vazios cósmicos, matéria invisível e buracos negros, imagina o que ainda está além do que conseguimos detectar. Se inscreve no Mr. Orionis, porque aqui a gente não olha para o universo só pelo que ele mostra, a gente vai atrás do que ele tenta esconder.